Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Foi um amém mais ou menos, né? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Paulo. Quando ele disse, eu te deixei em Creta. Achem, depois que achar eu começo a ler, nem que seja Tito. Capítulo 1. E eu vou ler o capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aí ele diz, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5, ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, e retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Eu vou pedir, se a igreja pode ficar de pé, nós vamos ler juntos. Atualmente é difícil ler juntos, mas nessa tradução, nessa versão aqui. Versículo 5.
Podemos ler juntos? Leamos. Por esta... Me capacita, ó Deus, para te glorificar. Eu não posso esquecer que a honra e a glória é para o Senhor. Confirma a palavra que eu penso, eu creio, que o Senhor me deu para trazer, tão simples, para o nosso pastor Ricardo. E que a igreja seja alcançada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Uma das coisas difíceis, pastor Ricardo, não você, pastor Ricardo, você, pastor Ricardo. Você já deve ter estado numa igreja que o pregador prega e ao invés de olhar para todo mundo, fica olhando só para você. Assim. Você muda de lugar, né? Mas eu pretendo pregar olhando para você. Porque eu quero contar uma história para você. E a história começa... Eu queria que esse telefone virasse a imagem, mas não está. A minha história começa fazendo uma pergunta para você. Mas fica tranquilo. Se você não souber responder, não será reprovado, porque já recebeu o certificado. É uma pergunta retórica. Eu pergunto para a gente, igreja, nesse tempo que me resta, falar. Qual a função pastoral? Apacentar. Legal, não é? Mas o que é apacentar? E eu quero dar uma visão do que é apacentar nos anos 1950, 1960 e 1970. A função de um pastor, companheiro, em 1950 e 60, fora da capital, lá na roça, era defender o povo evangélico. Defender do quê? Eu vou te contar uma ou duas coisas. Quando eu fui para a escola em 1957, enquanto eu fui para a escola que morava na roça, cada 10 crianças, apenas 3 iam para a escola. Ficavam de fora os pobres, os evangélicos, e outras camadas da sociedade, outros povos da sociedade. E como era possível um evangélico ir para a escola? Não era. Ele era detestável e detestado. Só ia para a escola, e meu irmão está aqui, viveu isso comigo. Quem garantia a vaga para ele era o pastor local, que dizia, como não tem vaga? E a gente conseguia ser matriculado. Mas não sou eu quem fala isso. Se você procurar, não procura agora, se você procurar no ChatGPT, na IA, isso vai estar escrito lá, que em 1950 e 60, apenas 31% das crianças de 5 a 19 anos estavam matriculadas de acordo com a Folha de São Paulo. Então, nesse primeiro ponto, eu estou dizendo que eu entendo que a função pastoral, pastor Ricardo, era de defender os crentes evangélicos. Tinha um outro aspecto nessa defesa. A escola brasileira tinha o ensino religioso. No final eu prego sobre Tito e a igreja em Creta. Tinha um ensino religioso. De 2000 para cá temos uma briga quanto a isso de evangélicos e não evangélicos sobre isso. Mas em 1950 e 1960... o ensino era religioso e católico. De maneira que uma criança evangélica era obrigada, lá na roça, lá no interior, a cantar todos os hinos
E daí por quê? Quando eu comecei na roça estudando, era francês a língua estrangeira. Então eu aprendi um pouco de francês, mas aprendi todo o ritual católico. A ponto, companheiro, de em 1986, um amigo, numa formatura de professores, pediu se eu poderia fazer a missa. E eu disse a ele que isso não ia dar certo. Ele disse que sim. Então nós providenciamos com um padre a minha batina. E eu fiz, e tenho foto disso, de 1986, e fui aprovado. Porque conhecia todo sem deixar de lado a pregação do Evangelho. Apenas usei a batina. Mas lá na escola nós éramos obrigados a cantar. E se não cantasse, seria expulso da escola. Hoje, quando nós temos, companheiro, essa liberdade religiosa, não é? A gente acha que sempre foi assim. Quem defendia a gente para a gente não ser expulso? Quem? O pastor da igreja local. De maneira que na cidade nós tínhamos 4 autoridades no palanque quando havia uma inauguração. Quem? O prefeito. Vamos por ordem dele. O prefeito, o delegado, o padre e o pastor. Estou fazendo história porque eu sei que só nós que já temos algum cabelo branco e, né, sabemos isso. Muito bem. Na assistência médica, companheiro, também tínhamos esses reveses, essas questões. Vou dar aqui um exemplo. Em 1962, minha mãe foi operada na cidade. Vou dar o nome, quem sabe alguém, Santo Anastácio. Você conhece. E ela foi operada pelo Fundo Rural. Então, estava lá, numa enfermaria, que ninguém gostaria de ficar na enfermaria. E foi visitá-la. Quem foi visitá-la? O pastor local. Só que não daquele lugarejo, mas da cidade grande de Santo Anastácio. O pastor, então, Luiz Anásio Fernandes, entra e a enfermeira diz: o que faz aqui, pastor? Ele disse: vim visitar a irmã Maria Brito. Ela disse: puxa, o senhor chegou na hora que a gente ia transferir ela de quarto. O senhor pode esperar? Ele disse: claro. E levou ela de onde ela estava para um quarto melhor. Estava programado para transferir ela de quarto? Não. Quem cuidou disso? Qual era a autoridade? Para o povo pobre. Qual era a representatividade de Deus no lugarejo? O pastor. Nessa pregação simples, e estou na metade já, ou mais, quero contar um fato, mas para contar um fato pastoral, eu preciso que alguém cante um hino. Então, eles vão cantar um hino. É um hino do cantor cristão batista. Aliás, é um hino que é o hino oficial da Aliança Batista Mundial. Quantas estrofes são? 4? Canta uma, por favor, só. Aí eu conto a história. Aí você canta aquela que diz: se precisar nos separar. Por favor. Ela canta, e aí eu conto a história. Benditos lá
Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. O autor deste hino é o pastor Fawcett. Não importa, pastor inglês. Pastor numa cidade pequena. E ele então foi convidado para se mudar a ser pastor na capital, portanto em Londres. Todo mundo sabe que é normal em muitas igrejas pastores mudarem de igreja, é diferente do nosso ministério, não é? E então ele chamado, pensou, orou e disse vou. Vendeu a casa, marcou o dia de ir embora e marcou o dia da despedida. Um domingo pela manhã. E naquele dia, pela manhã, companheiro, as carroças, estamos falando de 1760, 1770, portanto, século XVIII, as carroças trouxeram todas as coisas dele, algumas para despachar de trem, a maioria e tudo. E o culto começa, então. E lá fora estão as carroças carregadas com a mudança. Mas não havia possibilidade de começar o culto. Por quê? Porque todo mundo estava? Alguém falou. Chorando. Amavam o pastor. Choro, canta, ninguém consegue. Ele então vai pregar. Mas quando vai pregar, ele também não consegue. Ele tem prantos. Então ele dá uma olhadinha para a esposa que estava sentada, e ela olha para ele, e eles disseram que compreenderam, que falaram alguma coisa para o outro. Marido e mulher de muito tempo é assim, né? Ele foi até lá, e ela confirmou que tinha pensado o que ele também tinha pensado. Ele subiu e disse: não vou mais para Londres, vou ficar aqui. Essa é a história. Então ele faz esse hino, e aí você vai cantar e eu finalizo a historinha. Por favor. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Obrigado, Luciano, Denis. Foi com isso que nasceu aquela disposição de pastores de começar o ministério e ficar 40, 50, 60 anos lá. É possível. Mas tem uma coisa. Agora, a casa está vendida. As coisas estão nas carroças. Agora eu estou sem casa. Agora eu não tenho para onde ir. Estou deixando para vocês imaginar o que aconteceu. O que poderia ter acontecido. Né? Que amor agora, que atos foram praticados para que esse pastor permanecesse ali. Eu volto agora para Tito. Eu espero que, de alguma maneira, mesmo como história, sirva para a nossa experiência de que falou o pastor Wagner. Experiência conta bastante. As coisas não estavam boas em Creta. Paulo deixa Tito para pôr em ordem as coisas. E hoje o pastorado também enfrenta alguns problemas de coisas que não estão bem. Uma delas, eu poderia citar, eu fiz uma lista de umas 10 coisas aqui que nós, pastores, enfrentamos. As pessoas na igreja perguntam: pastor, é pecado isso?
Às vezes porque já está praticando. Pastor, é pecado isso? Porque está a fim de fazer, e por aí vai uma série de coisas que eu coloquei aqui. Mas existe uma delas que se chama a igreja invisível. Nós estamos achando que a igreja é a invisível. E é, mas nós nos esquecemos que tem a igreja de Creta, que tem a igreja de Laodiceia, que tem a igreja de Éfeso, que são igrejas locais. E Deus falou com as igrejas locais. Fazendo aqui uma brincadeira. Quem se esquece dos pastores para apresentar é o pastor Adão. Não é pastor Romério? Não é pastor Ricardo? Não é pastor Cláudio? Mas Jesus não. Jesus tem a igreja, ele conhece a igreja. Então existe uma igreja local, de parede. Vamos pintar o quê? A igreja. Vamos reformar o quê? A igreja. Além de ser nós somos igreja, mas a igreja também é igreja. E as coisas não estavam bem lá. Então existe uma igreja local. Quem é da igreja local, da igreja invisível, pertence ao local. É um dos vários problemas que nós enfrentamos como. Mas existe um problema, pastor Ricardo, que aí não somos nós que enfrentamos, é a igreja que enfrenta. E eu quero terminar com isso, rapidamente. É que nem toda igreja evangélica é uma igreja evangélica. E eu preguei isso em Iperó, e vou repetir algumas frases para você, pastor, agora. É bom você perguntar: a minha igreja e o meu pastorado exaltam Cristo? Eu prego o evangelho fielmente e fidedignamente como o evangelho de Paulo? A pregação chama os pecadores ao arrependimento de seus pecados? A minha pregação guia a igreja para a santidade? Ou é uma pregação que aponta apenas para eu me sentir bem fazer número? A minha pregação convida os visitantes a deixar os pecados? A minha pregação fala sobre o pecado? A minha pregação convida as pessoas ao arrependimento? Ou ela tem apenas uma linguagem religiosa? Eu pego versos da Bíblia tirados do contexto e falo sobre isso um pouquinho depois. Eu tenho a minha pregação vazia da mensagem da cruz. Ela é vazia de falar sobre a ira de Deus. Ela é vazia de falar do arrependimento. Ela é vazia de falar que vai haver um julgamento final. Você precisa ficar alerta, a fim de que a tua pregação aponte para o novo nascimento. Precisamos ter cuidado para que o povo visitante não entre num costume e não numa mudança que vê a gente levantando as mãos e termina sendo pessoas que levantam as mãos, choram, mas não se arrependem de seus pecados. É muito triste quando choramos, mas não lamentamos os nossos pecados. Você precisa lembrar sempre que a pregação do Evangelho é a verdade que confronta, que convence e que corrige. Nem sempre ela é agradável. Muitas vezes a pregação do Evangelho põe as pessoas para baixo para depois confortá-las e consolá-las. Por fim, diria em 1970, Novel, pastor Ricardo. Por fim, Novel, companheiro.
A igreja não foi chamada para ser atraente, nem para os membros, nem para o mundo. Te dou um conselho: seja sempre a tua pregação, sempre que puder, expositiva. Se fosse para falar dos tipos de pregação que nós temos, os 3 tipos, chamaríamos o Dr. Wagner, que tem competência, conhecimento, a gente tem que reconhecer quem é, de falar sobre isso e dar uma lição para nós. Eu deixo, porém, alguns poucos conselhos. Toda vez que eu pegar um versículo bíblico de um capítulo, e eu não falar sobre o que está naquele capítulo, a respeito daquele versículo, a minha pregação não é expositiva. E eu posso, então, quem sabe, estar defendendo uma tese que é minha. Então, o versículo que você pregar precisa ter uma conclusão lógica de todo o capítulo, e não diferente. Você nunca pode pensar, eu penso isso, deixa eu arrumar um versículo para fundamentar isso. Parece bom, mas não é. Não é assim que funciona a pregação da palavra, da doutrina e da salvação. E isso tem acontecido. Temos tido preocupações de pregações que trazer membros para a igreja. Mas temos tido dificuldades em pregar com santidade, arrependimento, salvação, etc. Toda vez que você perceber que pregou um versículo da Bíblia, mas não foi desta maneira, fique esperto. Talvez você esteja precisando de conversar com quem te ungiu. Chega lá e fala: Pastor Wagner, estou com dificuldades. Ele vai te ajudar. Pastor Adão falou que se tivesse sido ungido por ele, teria tido 20 anos a menos de sofrimento. Eu peguei isso como verdade. Por último, e estou encerrando. Quando você sentir dificuldades, quando você ler a palavra para você, eu vou ler para o meu deleite espiritual. E quando eu estou lendo, eu acho um versículo para pregar aqui dentro, para falar com a igreja. Não estou mais achando isso. Existem muitas faculdades teológicas boas. Existem muitos institutos teológicos bons. Hoje, se você me pedisse, eu te daria 4 títulos de livros. Um seria Pregadores, Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Eu te daria A Jornada da Pregação, de Adrian Balcells. Está escrito aqui o nome que estou lendo. Eu te daria um outro, Pregação, Timothy Keller. Ou ainda, As 4 Páginas do Sermão, do Paulo Wilson. O certo é que eu e você, companheiro, precisamos ficar espertos, alertas, porque as coisas não estavam boas em Creta. E hoje nós estamos precisando tomar cuidado com a pregação, para chamar as pessoas ao arrependimento, à salvação, para que elas não estejam enganadas. E quando Cristo voltar a buscar a gente não fique para trás. Deus tenha misericórdia dos pastores e de você também. Obrigado, Deus. Eu te agradeço por esses minutos. Eu te agradeço pela tua bondade sobre a minha vida. Oro em nome de Jesus, Pastor Jesus Cristo. Amém.